Glória a Deus. Pronto. É um motivo de grande alegria sempre estar junto com os irmãos. E eu quero ser grato a Deus por estar aqui essa noite. Meus irmãos, ainda de pé como estamos, quem trouxe a sua Bíblia? Salmos de número 24. Salmos de número 24, verso 1 a seguir. Glória a Deus. Salmos de número 24, verso 1 a seguir. Glória a Deus. Todos acharam? Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça de Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Feche a sua Bíblia, coloque na cadeira ainda de pé. Feche os seus olhos aonde você está. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, aqui nós entramos, meu Pai, na Tua presença, para louvar o Teu nome, para Te adorar, para Te exaltar, para engrandecer a Ti, Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Senhor, viemos esta noite adorar o Teu nome. Viemos esta noite glorificar o Teu nome, Pai. Eu vou pregar a Tua palavra e eu quero Te pedir pelo poder da palavra. Levanta o caído, dá força ao desanimado, exalta o humilhado, abate o soberbo, alegra o triste, dá paz ao aflito. Deus, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não faço nada. Eu sou pequeno, mas o Senhor é grande. Eu sou fraco, mas o Senhor é forte. Eu não sou nada, mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. A casa é tua, o povo é teu, a igreja é tua. E o Senhor faz como o Senhor quiser. Me usa, Pai, e continua conosco em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Você só abaixa um pouquinho. Glórias a Deus. Meus amados e queridos irmãos, essa passagem que nós acompanhamos, os Salmos de número 24, a Bíblia nos fala sobre um salmo de Davi. E nesse salmo, Davi está falando sobre o domínio universal de Deus, sobre quem é digno de entrar no seu santuário e que Deus é o Rei da Glória. Todos sabem aqui, se não pelo menos a maioria sabe, que Salmos não tem capítulos, não tem versículos, pois é um livro de cânticos ao Senhor. Por isso, Salmos tem
números e versos. Um dos maiores salmistas foi Davi. Davi sempre procurava adorar ao Senhor através de seus salmos. Davi sempre procurava louvar a Deus e exaltá-lo através de salmos. E Davi, neste texto, neste salmo, Davi, ele está exaltando ao Senhor. Davi começa estes salmos louvando, exaltando e adorando ao Senhor em voz alta. Logo no começo destes salmos, Davi já começa em um alto tom de adoração a Deus, em um alto tom de exaltação a Deus. Quando Davi diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo que nele habita, é tudo dele. Davi já está louvando e adorando ao Senhor. Nos tempos do rei Davi, nos tempos do povo de Israel, existia o grande rival deles, que eram os filisteus. Os filisteus tinham o plano maligno de sempre acabar com os israelitas. No pior que acontecia com os israelitas, quem estava por trás, a maioria das vezes, eram os filisteus. Quando Saul e Jonatas morreram no campo de batalha, foi numa guerra contra os filisteus. Quando a arca do Senhor, quando a arca da aliança, que representava a presença de Deus, foi levada embora de Israel, foi os filisteus que tomaram. Os filisteus tomaram a arca do Senhor, mataram os filhos de Eli, Ofni e Finéias, e venceram os israelitas. E como prêmio, eles tomam a arca da aliança. Só que esses filisteus que tomam a arca da aliança, que tomam a arca do concerto, eles não acreditavam no mesmo Deus que nós acreditamos. Eles não serviam ao mesmo Deus que nós servíamos, que nós adoramos, que nós exaltamos. Eles adoravam a deuses locais, a deuses estranhos, que tinham poderes limitados, ou melhor, que não tinham poderes nenhum. Os filisteus adoravam a deuses que tinham boca, mas não falavam, que tinham olhos, mas não viam, que tinham pés, mas não andavam, que tinham mãos, mas não tocavam. Eles adoravam a deuses esculpidos na pedra. Só que aqui, 200 anos depois do rei Davi, surge um profeta por nome de Jonas. E esse profeta, ele já adorava o mesmo Deus que nós adoramos. Ele já servia o mesmo Deus que nós servimos. Mas ele tenta fazer algo inédito. Ele tenta fazer algo impossível. Ele tenta fugir do domínio e da presença de Deus. Algo que não dá para acontecer, porque o Senhor é um Deus que conhece o nosso agir, o nosso pensar, o nosso andar, o nosso falar, o nosso caminhar. Ele sabe o que vamos falar antes mesmo de nós falarmos. Ele sabe o que vamos fazer antes mesmo de nós pensarmos em fazer, porque Ele nos conhece. O nosso Deus, Ele é tão grande, mas tão grande, que Ele é o único, que naqueles momentos de dificuldades, naqueles momentos de lutas, que quando nós vamos orar, mas só sai gemidos da nossa voz, só sai lágrimas dos nossos olhos, Ele é o único que consegue entender a nossa oração. Quando vamos louvar um hino, mas as lágrimas embargam o som da nossa voz,
Ele é o único que entende e recebe o nosso louvor. E a estratégia, o projeto de Davi, ao escrever, ao fazer, ao louvar estes salmos, era mostrar para todos que o Deus que Davi servia, que o Deus que Davi adorava, não era só mais um Deus em meio a tantos outros deuses. Não era só mais um Deus limitado, que não tinha poderes, que não tinha forças, que não tinha nada para agir porque não conseguia. Davi, ele mostra que o nosso Deus é um Deus grande, forte e poderoso na batalha. Quando Davi começa os versos dizendo: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Davi já está adorando. Davi, ele já está argumentando que o nosso Deus é o maior de todos os deuses, porque o nosso Deus criou tudo. E se o Criador criou tudo, ele exerce total poder e total autoridade sobre a sua criação. Ele exerce total domínio, total poder e total autoridade sobre aquilo que ele criou. Só que Davi continua adorando a Deus, dizendo: porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. E quem subirá no monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? É uma pergunta. A resposta é: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aí no verso 6, Davi fala algo muito importante. Davi diz assim: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Nós precisamos começar a vivenciar esta letra de Davi. Nós precisamos adorarmos e louvarmos mais ao Senhor, porque muitas das vezes a gente vem para a igreja, mas nós vamos só no propósito de pedir. A gente vai só no intuito de pedir e nunca adorar. E na verdade não é isso que acontece. O que está acontecendo nos nossos dias é que nós vamos para a igreja e a gente já vai com ditado: ele me dá, ele me dá, ele me dá isso, ele me dá aquilo, ele me dá aquilo. Só que na verdade não pode acontecer isso. O que tem que acontecer é: ele me dá e eu dou a ele, ele me dá e eu dou a ele, ele me dá e eu dou a ele. E se ele não me der, eu continuo dando a ele. Se a vitória vier, eu dou glória a Deus. Se a vitória não vier, eu dou glória do mesmo jeito. Se a bênção vier, eu vou dar aleluia. Se não vier, eu vou dar aleluia do mesmo jeito. Porque é nessas horas que o crente de verdade aparece. Porque existe dois tipos de crente: o que se esconde atrás de máscaras e o crente de verdade. O crente que se esconde por trás de máscaras, no momento da luta, no momento da dificuldade, ele desaparece. Ele sai da igreja, ele some, ninguém vê mais ele. Agora o crente de verdade pode estar doendo, pode estar feliz, pode estar triste, pode estar no calabouço, pode estar na prisão. Ele vai continuar adorando do mesmo jeito, porque ele é adorador verdadeiro. Nada cala uma geração que busca a Deus de verdade. Mas nós vivemos em uma época em que a igreja do Senhor, muita gente que se diz crente, que se diz parte do povo que vai morar no céu, está entre dois pensamentos, está em cima do muro. E não é isso que tem que acontecer, porque a gente tem que se decidir. Deus não nos levantou para sermos igual ao mundo. Deus não nos escolheu
para sermos uma geração que faz a mesma coisa que o mundo faz, que anda como o mundo anda, que fala o que o mundo diz, que faz o que o mundo faz. Nós somos uma geração diferente. Nós não somos igual ao mundo. O mundo é trevas, nós somos luz. O mundo é sem sabor, nós somos o sal da terra. O mundo foi perdido, nós fomos achados. Para o mundo, o maior privilégio é ser servido. Para a igreja, o maior privilégio é servir. O mundo está preocupado em ganhar dinheiro, lucro, fama, aplauso. A igreja está preocupada em povoar o céu. A morte para o mundo, escute isso, a morte para o mundo é o fim de tudo, e para a igreja é só o começo do que Deus tem preparado para nós. O mundo fala do fim dos tempos, do apocalipse, com medo, tremor, angústia na alma. Agora, quando você fala do fim dos tempos para um crente pentecostal, ele já começa a dar glória, ele já começa a dar aleluia, ele já começa a falar em línguas estranhas, o corpo já fica arrepiado, e na mente dele ele já diz: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado, olhe para ele, olhe para ela e diga: que tipo de geração que você faz parte? Você é da geração que faz a mesma coisa que o mundo faz? Você é da geração que quer ir para o mesmo lugar que o mundo vai? Ou você é da geração que quer cantar no coral celestial e que quer povoar o céu? Se você quer fazer a mesma coisa que o mundo faz, se prepare para ir para o mesmo lugar que o mundo vai. Agora, quem é crente de verdade, que não se esconde atrás de máscara, ele já adora, ele já dá aleluia, ele já dá glória a Deus, porque ele sabe. Deus está querendo levantar uma geração que ora. Deus está querendo levantar uma geração que busca. Deus está querendo levantar uma geração que adora. Porque muitas das vezes a gente quer ficar com panelinha dentro da igreja, com briguinhas dentro da igreja, com discussões dentro da igreja. E a nossa briga não tem que ser com os nossos irmãos, tem que ser contra aqueles que querem fechar a porta da igreja, que querem calar a voz do povo de Deus. Mas eu creio que essa noite Deus está levantando nessa igreja uma geração que busca, uma geração que ora, uma geração de crente de verdade. Tem alguém que está entendendo o que Deus está falando essa noite? Se tem, levante a sua mão e glorifique a Ele. Glória. Davi diz: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aí Davi continua: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Você não entendeu? Se você tivesse entendido, você tinha dado uma glória mais alta. Eu vou repetir. Davi continua adorando. Davi diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Por que Davi está falando isso? Por que Davi está dizendo isso? A Bíblia diz, escuta isso: o mundo estava sendo dominado pelo pecado. E ninguém nunca antes havia atravessado aqueles portais, aquelas portas celestiais. Nunca alguém havia ousado passar por aquele lugar. Os céus pararam. Todos os seres celestiais criados estavam admirados. Por quê? Porque alguém ousou passar por ali. Alguém foi achado digno de entrar triunfante pelos portais eternos. Quem era? Um homem. Sim, um homem. E isso parecia impossível. O homem entrar pelos portais celestiais parecia impossível que isso acontecesse. Por quê? Porque a humanidade estava caída. O pecado havia destruído. O pecado havia destruído a vida espiritual. O pecado havia destruído a vida espiritual do homem. O pecado tinha destruído tudo do homem. E era impossível que alguém pudesse habitar no monte do Senhor.
E para que os homens pudessem ser salvos, era necessário que um homem também conseguisse triunfar sobre o pecado e sobre a morte. Pouca gente entendeu. Porque antes o homem, o pecado triunfava, a morte triunfava sobre o homem, mas o homem nunca triunfava sobre o pecado e sobre a morte. Por isso era necessário que um homem triunfasse sobre o pecado e sobre a morte. Jesus era completamente homem. Como assim, pregador? Quando Jesus veio à terra, ele veio em forma de homem. Como homem, Jesus sentiu sede. Como Deus, ele é a fonte de águas vivas. Como homem, ele sentiu fome. Como Deus, ele é o pão da vida. Era necessário que um homem pagasse o preço, porque a gente tinha uma dívida muito grande com o diabo. A gente tinha uma dívida muito grande com o inimigo. Aí Deus olhou para o seu filho e falou: está preparado para descer? Ele olhou e falou: eu estou. Ele veio à terra, o diabo olhou e falou: ah, mas a dívida é muito grande. Ele olhou e falou: não tem problema, eu pago a dívida. O inimigo olhou e falou: a dívida é muito grande, não tem como pagar. Ele disse: eu vou pagar com o meu sangue, porque eu vou comprar ele. Eu vou comprar ela. Eu tenho algo para te falar aqui, que é para você dar uma glória a Deus bem alto. Você não foi comprado com ouro, você não foi comprado com prata, você não foi comprado com bronze. Você foi comprado com uma coisa muito mais preciosa: o sangue de Jesus de Nazaré. Só que escuta o negócio. Tem gente que diz assim, que quando Jesus foi para a cruz, o inferno fez festa. Mentira. Tem gente que diz: quando Jesus foi para a cruz, o inferno ficou feliz. Mentira. Se teve uma hora que o inferno ficou aflito, foi quando Jesus estava na cruz. Se teve uma hora que o inferno ficou desanimado, o inferno inteiro ficou preocupado, foi quando Jesus estava na cruz. Por que, pregador? Os carrascos vieram, pregos nas mãos, pregos nos pés, maltrataram Jesus. Só que é interessante que os carrascos não estavam olhando de cima para baixo, eles estavam olhando de baixo para cima. Como assim, pregador? Jesus nunca esteve tão alto quando ele esteve naquela cruz. É por isso, escuta isso para você dar uma glória mais alto. É por isso que quando Pedro falou: não vai para a cruz não, Jesus, ele olhou e falou: longe de mim, Satanás. Quando as mulheres chegaram e começaram a chorar, Jesus olhou e falou: não chorem por mim, chore por vocês. Quando rodearam Jesus e falaram: desce da cruz que eu quero ver, ele olhou e falou: desço não, porque se eu descer, a minha igreja desce para o inferno. Eu vou subir, porque a minha igreja não vai subir. Não, a minha igreja vai subir. Você pode olhar para essa pessoa que está do seu lado, você pode olhar para ele, você pode olhar para ela e dizer: sabe o que é que se chama o que Jesus fez por você? Graça, favor e merecido. Eu não merecia, mas ele me amou. Eu não merecia, mas ele foi naquela cruz. Eu não merecia, mas ele foi lá. Ele olhou e falou: tem uma dívida? Eu pago a dívida. Por quê? Está escrito na Bíblia. Sabe por que Jesus foi na cruz? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Vou preparar lugar. Vou preparar. Alguém está entendendo o que Deus está falando essa noite? Alguém está entendendo o que Deus está falando essa noite? Hoje você é livre para adorar a Deus. O que é isso? Graça. Hoje você é livre para glorificar. O que é isso? Graça. Se não fosse pela graça, não era nem para você estar de pé aqui hoje. Se não fosse pela graça, não era para você estar vivo aqui hoje. Se não fosse pela graça, não era para nós estarmos aqui comemorando mais um ano de aniversário do templo. Nós só estamos porque a graça veio, resgatou, restaurou. E olha onde você está.
Escuta isso. Jesus foi para a cruz. Morreu. Só que para pensar. Se Jesus tivesse apenas morrido na cruz, a nossa esperança teria morrido junto com ele. Se Jesus estivesse somente morrido na cruz, o cristianismo teria morrido junto com ele. Como assim? Os discípulos no caminho de Emaús já estavam perdidos e decepcionados, dizendo que seguia ao mestre, porém ele havia morrido, e eles não sabiam mais o que fazer. Se Jesus tivesse apenas morrido, o cristianismo teria morrido junto com ele. Só que ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Vou falar de novo, melhor esse glória. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. É interessante, porque se a gente chegasse na morte, se a gente pudesse falar com a morte, a gente ia olhar e falar: morte, me diz uma coisa, cadê fulano? Cadê aqueles grandes homens do passado? Grandes pessoas que fizeram sucesso no passado, cadê? A morte ia falar: a maioria deles estão mortos, eu levei. Agora se a gente perguntasse: cadê o Rei da Glória? Só esse lado aqui entendeu. Vou pregar só para esse lado. Só esse lado está entendendo. Jesus, escuta isso. Se a gente chegasse na morte e falasse: cadê o Rei da Glória? Cadê o general de guerra? Cadê o Senhor dos exércitos? Cadê o poderoso na batalha? Cadê o maravilhoso? Cadê? A morte ia falar: ah, esse daí eu tentei segurar, só que não teve jeito. Esse daí eu tentei segurar, ele morreu. Aí eu pensei que eu tinha dominado, mas quando eu fui ver, ao terceiro dia, ele não estava mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou e está aqui essa noite. Quem sente a presença dele, quem sente a presença dele, quem sente a glória dele aqui, se você sente, levanta a tua mão para adorar ao Rei da Glória. Agora escuta isso. Mas sabe o que me chama a atenção? É que tem gente, tem uns tipos de pessoas que se diz crente, sabe o que Jesus fez por ele, sabe o que Jesus fez por ela, e ele vem para a igreja e ainda tem vergonha de dar glória a Deus, e ainda tem vergonha de adorar. Aí você vai perguntar para esse tipo de pessoa: por que você não adora a Deus em voz alta? Você tem vergonha? Por que você não adora a Deus em voz alta? O que acontece com você? Ah não, porque se eu adorar em voz alta, vão falar mal de mim. Se eu der glória em voz alta, vão dizer que eu sou louco. Então eu prefiro ficar quieto na minha. Mas Jesus morreu por você na frente de todo mundo. Pregador, mas eu prefiro ficar sentado na cadeira, que assim ninguém vai falar mal de mim. Irmão, de qualquer jeito vão falar mal de você. Mateus não diz isso não. Digo, fofoqueiro, linguarudo, tem pra tudo. Quer ver? Se você der glória, vão falar que você é crente menino. Se você não der glória, vão falar que você está desviado. Se você falar em línguas estranhas, vão dizer que você quer aparecer. Se você não falar, vão dizer que você não sente a presença de Deus. Se você pular, vão falar que só você quer ser santo. Agora, se você não pular, vão dizer que você está dentro da igreja, mas o mundo já se apossou de você. Irmão, ninguém paga a tua conta, ninguém deve nada para você. Deixa eu falar com vontade. Vamos adorar a Ele do jeito que Ele merece ser adorado. Quem veio
para adorar o Rei da Glória? Quem veio para glorificar o Rei da Glória? Se você veio para ficar calado, calado você fica na tua casa. Calado você fica na tua casa assistindo televisão que sua TV fala. Quem vem para o culto como esse, adorar o Rei da Glória, vem dar aleluia, vem dar glória, vem falar em línguas estranhas, porque a presença de Deus é presente aqui. Vamos continuar, escuta isso. Davi pergunta: quem é este? O Rei da Glória. É interessante porque Davi faz uma pergunta que muita gente já fez. Por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 30, versículo 4, a Bíblia fala sobre as palavras de Agur. Aí Agur diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou o vento nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Só que a pergunta, a resposta para essa pergunta de Davi e para essa pergunta de Agur está logo em seguida. Salmo de número 24, verso de número 8. Quem é este Rei da Glória? Aí ele responde: o Senhor, forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Aí Davi continua, Davi se inspirou: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. É interessante porque Davi fala assim: o Senhor dos exércitos. Davi está falando: o nosso Deus é tão poderoso que ninguém consegue desafiá-lo. Até tenta, mas não consegue. Jonas tentou, ficou 3 dias no ventre do peixe. Os egípcios foram tentar desafiar o nosso Deus. Deus olhou e falou: chegou a hora de eu trabalhar. Eu abro o mar vermelho, deixo o meu povo passar. Quando chegar a vez deles, eu fecho o mar para mostrar que eu sou Deus. Aí, ó, escuta isso. O nosso Deus é poderoso. E sabe o que me chama mais atenção? E eu já vou terminar. É porque o nosso Deus, Ele é o Rei da Glória. O nosso Deus, Ele é poderoso na batalha. Davi dá várias características para o nosso Deus. Davi diz: Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória, Ele é forte e Ele é poderoso. Em outras palavras, sabe o que Davi está dizendo? Davi está dizendo assim: o meu Deus, o Rei da Glória, eu não vou tentar dar só uma característica para Ele, porque Ele é tudo. Como assim tudo? Tudo o que eu preciso. Aprende uma coisa: o nosso Deus, Ele não deve satisfação para homens. Moisés, quando o Senhor preparou Moisés olhou e falou: Senhor, eu aceito o teu chamado, eu vou pregar, eu vou avisar para o povo que o Senhor vai fazer. Só tem uma pergunta: quando eu chegar lá neles, eu vou falar assim: o Deus de vossos pais me enviou a vós. Eles vão falar: mas me diga uma coisa, como é o nome do teu Deus? Como é o nome do Deus dos vossos pais? Como é o nome dele? O que eu respondo, Senhor? Deus olhou para Moisés:
Eu não devo satisfação para homens, Moisés. Mas, Senhor, eu preciso de uma resposta. Você quer uma resposta? Pois quando o povo perguntar isso para você, você vai falar: o eu sou me enviou aqui. Eu imagino Moisés todo confuso, olhando: ué, mas o que o Senhor é mesmo? Deus vai: eu sou o que eles precisam que eu seja. Com a permissão do pastor, você coloca de pé. Toda honra e toda glória é para Ele. Eu já vou encerrar agora. Só que eu quero te convidar a lembrar. Nós estamos em festa. E eu quero convidar você a fechar seus olhos. E eu quero que você comece a lembrar. Quantas vezes você já pensou em desistir? Mas o Rei da Glória olhou para você e disse: eu estou contigo. Começa a pensar. Não dê glória, pense. Quantos acidentes que você iria sofrer? Não era nem para estar vivo. Só que a mão do Rei da Glória foi lá. Quantas vezes você olhou e falou: Deus, eu não vou aguentar mais. Ele olhou e falou: você pode não aguentar, mas eu seguro na tua mão e a gente vai junto. Quantas vezes teve muralhas no teu caminho, mas Deus foi lá para mostrar que Ele pode. Ele foi lá, derrubou as muralhas, abriu o mar, cortou os espinhos do teu caminho. Quantas vezes você olhou e falou: Deus, eu não vou sair vivo. Deus olhou e falou: você pode até não conseguir, mas a minha graça te basta. Eu quero te convidar nessa noite a adorar o Rei da Glória. Porque se você está de pé é por causa dele. Se você está vivo é por causa dele. Comece a glorificar a Ele. Louvar-te é mais do que um rei. Agora, Senhor, essa noite. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. Muito mais quero é estar mais perto de Ele. Eu não perdi os meus anseios. A minha oferta nessa hora, você trouxe promessa, Deus.